Quem é o responsável pelo pagamento do imposto predial, o famoso IPTU, do imóvel alugado? É o inquilino ou o proprietário? Oiê, tudo bem? Eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo SP Imóvel e hoje eu estou aqui novamente com o Marcel de Toledo, que por muitos anos ele atuou como advogado imobiliário, ele também já foi corretor, já teve uma imobiliária e atualmente ele é o diretor de marketing aqui do Grupo SP Imóvel. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Tainara? Bom, o Marcelo está aqui novamente comigo para falar sobre um assunto que, principalmente agora que a gente vai começar, né, vamos adentrar a um novo ano, com relação ao pagamento do IPTU, quando trata-se de um imóvel alugado. De quem que é a responsabilidade, né? É o proprietário ou é inquilino? Então, a bola é tua agora, Marcelo. Fala aí pra gente. Vamos lá. A responsabilidade pode ser de um ou de outro, né? A princípio, o locador, ou seja, o proprietário, ele é responsável pelo pagamento. Porém, o artigo 22 da Lei do Inquilinato, ele transfere a responsabilidade quando consta no contrato que o inquilino tem que pagar o IPTU. Eu até separei aqui o artigo para eu responder, tá? É o artigo 22 da Lei 8.245, a Lei do Inquilinato. Artigo 22. O locador é obrigado a, inciso 8º, pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Ou seja, essa pequena frase aí, salvo disposição expressa em contrário no contrato, é que faz a transferência de obrigação. Então, aqui em São Paulo, em quase todos os contratos consta como o pagamento fica como responsabilidade do inquilino, tá? Na grande maioria, estou falando que são todos os casos, né? Às vezes, o proprietário prefere, alguns proprietários, eu sou um exemplo, eu tenho uma casa pequena que eu alugo, o IPTU ele é um valor relativamente baixo, eu nunca quis cobrar é, do inquilino, virou uma propaganda. Então, aluguel com IPTU, entendeu? Virou até ao contrário, as pessoas já olham, opa, já vai, preciso me preocupar com o IPTU. Né? Mas eles não sabem que o IPTU é tão baixo que, para mim, não faz tanta diferença. Né? Então, é muito importante, quando você vai alugar um imóvel, ter ciência que tem esse custo. Acho bom sempre perguntar qual é o valor do ano vigente, né? E ciente que no ano seguinte a probabilidade de reajuste é grande. Né? Tem casos de reajuste, por exemplo, esse reajuste que vai ter agora em 2021, ele, pelo que eu entendi, eles não estão querendo somar os 2 anos, por exemplo, o ano 2020, que não teve aumento, e agora, né? Então, em 2021. Então, eles estão querendo somar os 2 anos e para ter o reajuste. Né? Ninguém sabe ainda o valor desse exato momento, ninguém sabe o valor, mas provavelmente neste mês vai sair. Geralmente, essas alterações de valor acontecem praticamente em dezembro. Então, só fica sabendo pelos noticiários no final do ano, geralmente. Né? E eu acho também importante, por exemplo, quando esse inquilino tem dúvida se aquele valor está correto ou não, ele pode exigir do locador, ou seja, do proprietário, para ele fornecer o comprovante de IPTU. Tá? Isso está inclusive no artigo, também artigo 22 da lei, inciso
9, né? Aonde pode-se exigir esse comprovante. Vou dar um exemplo clássico do que acontece, tá? Eu vou falar num exemplo prático comigo que aconteceu. A gente alugou um prédio comercial na época, eram 2 andares. O inquilino, a gente era o inquilino do meio do prédio comercial e havia já um inquilino no andar superior. Nesse do andar superior, ele tinha direito a mais vagas de garagem, ele alugou assim, né? Então ele tinha, se eu não me engano, ele tinha 6 vagas ou mais, e ainda uma churrasqueira no fundo da garagem, e a gente não, só tinha direito a 3 vagas. E aí a gente argumentou, olha, mas isso já dentro do imóvel, argumentou, olha, mas a gente está pagando o quê de PTU? A metade. Aí eu argumentei, falei, olha, tem algo errado, porque, mas foi colocado no contrato. Aí começou a discussão e chegou ao consenso que falou, não, eles têm que pagar 40% e o inquilino de cima pagar 60%. Né, e que seria o justo. Então, a gente fez o cálculo por metragem e chegou a essa conclusão. Paga 60, a gente paga 40. E aí ficou tranquilo o resto dos outros anos, sem nenhuma discussão, e ponto final, porque ele tinha direito a mais. Isso acontece, é muito comum acontecer nos imóveis, né? Principalmente quando tem 2 moradores, 3 moradores. Então, às vezes, você tem que fazer o cálculo por metro quadrado, para ser o justo, né? Inclusive, antes de locar, se possível, faça essa pergunta também. Olha, quanto que eu tenho que pagar? Mas o imóvel de baixo, se tiver outra residência, né? Outro comércio, sei lá, no mesmo prédio. Outra residência não, um pouquinho maior, por que eu tenho que pagar metade? Então, é isso. E então, assim, só para deixar um pouco mais claro, até quando a gente fala em pagar o IPTU, não seria necessariamente o carnê do IPTU ficar sob responsabilidade em mãos do inquilino, caso seja acordado em contrato, mas sim o inquilino pagar mensalmente o valor do aluguel mais o valor do IPTU, seria isso, certo? Só para ficar mais claro. Na maioria dos casos, não, assim, você transferindo a obrigação, você pode entregar o carnê para o inquilino, tá? Porém, o que mais acontece na prática é o proprietário, o seu locador, ele fica com aquele carnê ou com aquele boleto, muitos pagam à vista, outros pagam parcelado, e você faz esse cálculo de parcelamento, né? Na minha concepção, o mais justo é dividir isso por 12, né? Mas nada impede, por exemplo, em São Paulo, o nosso carnê é dividido, parcelado em 10 vezes. E faz o inquilino pagar essa parcela mensal dessas 10 vezes. Porém, acho que o mais correto é dividir por 12, tá? O ano tem 12 meses, divide isso por 12. O proprietário ele pode exigir do inquilino que o inquilino pague à vista, por exemplo, para ter algum desconto ou não? Pode exigir por contrato, porém é muito questionável isso, até porque inclusive no artigo 22, apesar de ele não especificar muito, ele fala do parcelamento no artigo 22, inciso 9. Ele fala sobre o parcelamento. Entendi. Então, implicitamente se entende que não se pode exigir que pague à vista, tá? Até porque, vamos supor, vamos supor que no meio do ano o inquilino decida sair, ele vai pagar a multa, e aí ficou 6 meses de pagamento de IPTU, de cortesia para o locador, para o proprietário. Sim. Tá? Então, correto na minha opinião, dividir em 12 vezes esse parcelamento. Ou até, por exemplo, às vezes acontece, o lançamento, ele ocorre, no lançamento que a gente fala é quando eles enviam a cobrança. Em São Paulo, geralmente é em janeiro, né? Então, às vezes, você pode fazer o cálculo, não de 12 vezes, mas de 11, né? Alguma coisa do gênero. É ter o bom senso. É só aí. O mais importante é ter o bom senso, né?
e aí faz esse parcelamento e vai pagando, entendeu? Na mensalidade, junto com o aluguel. E é aquela coisa, né, Marcelo, que a gente sempre fala dos nossos conteúdos, a importância de ter um profissional sempre intermediando essas negociações, porque até mesmo você falou agora do consenso, né? Quando a gente tem um profissional, ele está instruindo não apenas o proprietário, como também o inquilino. Então, num caso onde o proprietário está fazendo uma exigência que não é de direito dele, né, que acaba não se tornando uma obrigação, esse profissional ele acaba deixando as coisas explicando qual é o procedimento mais correto. Sim. Não tenho dúvida disso. E aí você acaba evitando dores de cabeça que às vezes acontecem, né? Exatamente. Então aí exatamente. Que é a importância, né? Bom, Marcel, eu agradeço aqui mais uma vez a sua disponibilidade, tá aqui tirando uma dúvida que é muito comum, e assim como eu falei no início do vídeo, a gente já tá para começar um ano novo, então tá para chegar um carnezinho de IPTU aí na sua casa, Marcel, e a sua casa que está assistindo o vídeo, né? Então é bom ficar de olho para não ter nenhum problema entre proprietário e inquilino. E aí é claro, né? Quando a gente fala de ter um profissional, a gente também tem aquela dica boa. Caso você já tenha um imóvel e tenha a pretensão de disponibilizá-lo para locação, por exemplo, você pode anunciá-lo sem custo nenhum aqui com a gente no nosso portal, tá? Pois inúmeras imobiliárias, elas são as nossas parceiras. E o que elas vão fazer? Elas vão entrar em contato com você para pedir a sua autorização para cuidar de toda a tramitação, caso alguém se interesse pelo seu imóvel, querendo alugá-lo. E caso você esteja procurando algum imóvel para locação, você precisa alugar uma nova propriedade aí para você residir com tranquilidade, saiba que também no nosso portal existem muitos imóveis anunciados, imóveis bem bacanas, onde certamente um deles vai atender o que você almeja, certo? E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção, pela sua companhia e até mais. Um beijo. Até mais, Tainara. Até o próximo vídeo.